Toda vez que um gay sai do armário, a mãe desse gay entra. E dentro desse armário ela encontra outras aves. Aves da mesma plumagem. E elas vão juntas, de mãos dadas. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tive que usar essa frase da escritora Edith Modesto para começarmos as nossas palestras, e essa é a primeira, porque eu não encontrei outra frase que coubesse mais no nosso assunto. Meu nome é Major Gonçalo, eu tenho 67 anos e eu estou aqui hoje para lançar o meu livro. Será que ele está aqui? Está aqui. O meu livro Eu Sempre Soube, que inicialmente chamaria Mamãe Cor-de-Rosa, por motivos particulares. Mas depois de entrevistar 82 mães e ouvir da maioria delas, sempre que se referia a seus filhos, a frase Eu Sempre Soube, eu não tive como não mudar o nome do projeto. Vocês devem me conhecer da TV, porque durante muitos anos eu apresentei a revista eletrônica mais assistida desse país, até chegarmos aqui hoje, quando começo esse ciclo de palestras sobre o tema. A minha história, ela começa há muitos anos atrás, quando um amigo muito querido me entregou uma caixa onde havia recortes de jornais, fotos, documentos, tudo relacionado à história dessas mães. Mães que, por amor a seus filhos, tiveram que se reinventar, se reprogramar e começaram a sonhar outros sonhos. Mães de gays, lésbicas, transexuais, enfim, mães pela diversidade. Na época em que eu ganhei essa caixa, eu passava por um momento muito difícil da minha vida, então eu peguei essa caixa, guardei num armário e segui em frente. Um dia eu estava na redação da TV onde eu trabalhava e recebi duas coisas importantes, um relatório, que está aqui, e um livro de parábolas budistas. O relatório, ele me chocou muito devido à crueldade dos fatos que estavam ali. Eu cheguei a duvidar que aquilo pudesse ser verdade, mas infelizmente eu constatei que era tudo verdade. Eu separei alguns casos para contar para vocês, alguns crimes para contar para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir ao Google. Está tudo lá. Vamos aos fatos. Tocantins, 2017. Um pai matuto chega em casa e encontra sua filha de 14 anos sem blusa, tendo seus seios tocados por uma amiga dela da escola de 17. Esse pai, então, expulsa essa amiga da menina de sua casa a pontapés, pega a sua filha pelos cabelos, leva para trás da casa deles e lá ele abre a barriguilha da calça, põe para fora o pênis já ereto e diz a ela que ela vai aprender a gostar de homem de qualquer jeito. O nome disso é estupro corretivo. Mossoró, Rio Grande do Norte, 2015. Doralice, mãe desesperada com todo tipo de chacota que seu filho de 8 anos sofria onde moravam, manda a criança para o pai, um ex-detento, preso por tráfico de drogas no Rio de Janeiro. O encontro com o pai não poderia ter sido mais desastroso. Horrorizado porque o pai ou porque o menino gostava de dança do ventre e de lavar louças, passou a aplicar o que chamou de castigos. Surrava o filho repetidas vezes para ensiná-lo a andar como homem. Uma semana depois da convivência, iniciou outra sessão de espancamento. Em 2 horas, a criança foi levada para um posto de saúde. Parecia desmaiado, mas não havia mais nada a fazer. As pancadas do pai dilaceraram o fígado do garotinho, levando o menino a óbito. Chicago, Estados Unidos, 2016.
Um pai chega em casa à noite e encontra o filho de 10 anos maquiado e vestido com as roupas de sua irmã. Esse pai espanca o menino, gritando inúmeras vezes que preferia ter um filho morto a ter um filho viado. Não satisfeito, pega um spray de pimenta e atira nos olhos do guri. E depois de todo tipo de humilhação, dá um tiro no rosto do filho. A queima-roupa. Cravinhos, interior de São Paulo, 24 de dezembro de 2016. A mãe pede ao filho de 17 anos que se vista de Papai Noel e faça uma surpresa ao filho caçula, de 7 anos, fruto de seu novo casamento. Na hora da ceia, com toda a família reunida à mesa, o filho vem do quarto vestido de Mamãe Noel. A festa termina ali. 3 dias depois, ela paga a 2 garotos de 16 e 18 anos, respectivamente, para entrarem pela janela do quarto do filho e darem nele uma surra bem dada. Ele consegue fugir e, ao encontrar a mãe no quintal, fumando, pede socorro. Assustada, com medo de ser denunciada, a mãe passa a mão numa faca e golpeia 9 vezes o corpo do filho. Para evitar provas, ela pede ajuda ao marido e, juntos, queimam o corpo do adolescente. Segundo relatórios, 445 lésbicas, gays e transexuais foram mortos em crimes hediondos motivados por homofobia. O número representa uma vítima a cada 19 horas. Desse total, 194 eram gays, 191 pessoas trans. Somos o país que mais mata transexuais no mundo. 43 lésbicas e 5 bissexuais. Em relação à maneira como foram mortos, 136 episódios envolveram o uso de armas de fogo, 111 armas brancas, 58 foram suicídios, 32 ocorreram após espancamento e 22 por asfixia. Há ainda registro de violência, como apedrejamento, degolamento e desfiguração do rosto. Tá bom para vocês? Saber que isso tudo acontece na sua frente com seu vizinho, com seu amigo de trabalho, com pessoas que você até nem conhece? E que esse ódio, ele só aumenta na medida em que você conta as suas piadinhas homofóbicas? Ou quando você, com seu silêncio, compactua com todas as maldades ditas a respeito de seu sobrinho num almoço de família? Ou ainda quando um pai proíbe seu filho de andar com a menina masculinizada ou o menino afeminado na escola? A maior parte dos crimes homofóbicos são praticados por jovens entre 14 e 25 anos. Ou seja, seus filhos são mortos por seus filhos. Mexendo lá naquele relatório, que quanto mais eu cavucava, mais sujeira vinha, foi quando chegou às minhas mãos aquele livro de parábolas budistas. Um monge chega numa cidade bem pobre e é chamado a ajudar um senhor e sua família, com muita pobreza. Ele então se dirige, eu vou a essa casa, se dirige à casa desse senhor. E eles têm ali naquela casa uma vaca, uma única vaca, que era o único modo de sustento daquela família, o leite daquela vaca. Ele então pega a vaca, leva para o alto de um penhasco e empurra a vaca lá de cima, tirando assim todo o sustento daquela família. Tempos depois, eles se reencontram. De pobre, o homem não tinha mais nada. Seus filhos estavam muito bem vestidos. E um deles disse ao monge: obrigada. Caso o senhor não tivesse empurrado a vaca,
nós não teríamos mudado a nossa maneira de ver e de sobreviver. Ou seja, todos nós temos uma vaca para empurrar. Eu então fechei aquele livro, me coloquei na frente do espelho e falei para mim mesma: Maria José Gonçalo, está na hora de você empurrar a sua vaca. Eu então preparei a minha carta de demissão, fui até a emissora onde eu trabalhava, não aguentava mais viver e trabalhar naquele lugar, eu estava no piloto automático em tudo que eu fazia. Eu entreguei a minha carta de demissão, voltei mais leve, não como hoje, né? Voltei mais leve para casa, mais feliz. Entrei no meu carro, fui embora para casa ouvindo Beatles. Here comes the sun. Quando eu cheguei em casa, eu peguei aquela caixa que eu tinha recebido de um amigo e que estava guardada no armário, preparei uma boa mala de roupas, botei tudo no meu carro e fui para minha casa, em Lumiar. Quando eu cheguei em Lumiar, eu peguei a caixa e eu derrubei tudo no tapete da sala. Abri uma boa garrafa de vinho e comecei ali a ver aquelas histórias. A primeira coisa que veio às minhas mãos foi um post-it que dizia: todo leão tem o tamanho do seu medo. Pois acreditem, aquela frase foi fundamental para eu conviver com todas aquelas histórias daquelas mulheres, os seus constrangimentos, as suas culpas, os seus medos, as suas vergonhas, enfim. Inclusive separei também umas histórias para contar para vocês dessas mulheres, começando pela história da... Como era o nome da senhorinha? Dona Violeta. Dona Violeta, uma senhorinha linda, cabelinho branco, 83 anos, mãe do Hernani. Um homem de 51, pai de duas moças, uma que tinha 18, a outra 22. Ela foi uma das poucas que eu entrevistei pessoalmente. A Dona Violeta confidenciou para mim: minha filha, eu tenho tanto medo de eu me partir e do meu filho não sair da estante. Eu falei: Dona Violeta, é armário, Dona Violeta. Ela falou: a idade, minha filha. Mas você entendeu o que eu falei, não é? Então, eu tenho muito medo, meu filho não assume. Eu sei que o meu filho é gay, eu sou mãe tem faro, mãe sabe, mas ele não quer assumir. Até a minha nora já disse que não se incomoda que ele seja gay. Ela diz que os gays são mais sensíveis, querem menos sexo, com ela, é claro. As minhas netinhas, por exemplo, sempre foi ele que arrumava, penteava, perfumava, desde pequenininhas. Isso sem falar, ela falou assim para mim, como se fosse um segredo. Isso sem falar no tal amigo dele, que eles andam para cima e para baixo assim, ó. A gente sabe que eles são namorados, mas eles não querem assumir, eles têm vergonha. E sabe, ela falou, eu me sinto muito culpada, porque eu sei que a culpa do meu filho ser assim é minha. Eu sempre quis que o meu filho fosse do jeito que eu queria. E eu só atrapalhei a vida dele. Marcelo, pra que tá andando de vestido? Luciana, eu pintei esse cabelo, parece um homem com esse botão aí no meio dos pés. Marcela, já te falei que eu não gosto de você dando essa pinta no meio da rua. Filhinho, quando é que vai trazer namoradinha minha em casa? Muitos pais fazem aquilo que eles acham que é certo, esquecendo do que é que os seus filhos precisam. Vou contar para vocês outra história. Dessa vez, a história da... Já passei pela Dona Violeta. Dona Carmen, mãe de Manaus. Ela me disse, por exemplo, que a sua filha, quando tinha 3 aninhos de idade, disse que não queria mais ser uma menina, que era um menino e que se chamava Betinho. Dos 3 aos 9 anos, a mãe do Betinho e o pai viram o amor que unia os dois evaporar, na medida em que o menino dava cada sinal, cada gesto que ele dava daquela decisão. Ele, que incluía se vestir de menino.
o pai do Betinho, para não ser muito diferente dos outros homens, já que o sexo masculino não está preparado para esse tipo de enfrentamento, ele saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. A mãe, sozinha, desesperada, briga com o filho e volta a lhe chamar de Yasmin, que era o seu nome de batismo. A criança, triste, chorando, vai para o seu quarto e, sozinha, ela se veste de menina. Põe os enfeites da Yasmin, lacinhos de cabelo e sapatinhos de salto, batonzinho, vai até o quarto da mãe e diz: desculpa, mãe, eu não ser a menina que você gostaria que eu fosse. E entrega a essa mãe um bilhete. O bilhete dizia o seguinte: mãe, acho que eu saí da sua barriga por engano. Por isso eu estou só nesse mundo tão grande. Já pensei em me jogar da janela ou embaixo de um caminhão. Eu não sei se eu realmente quero mais viver. Com Yasmin, eu sei que não. Eu me pergunto sempre por que é que meu pai não me ama. Eu tenho pesadelos que ele me toma de você na justiça e me obriga a ser como eu não quero ser. A mãe quase tem uma coisa. Ela pega uma tesoura, vai até o quarto do Betinho. Betinho tinha um cabelo comprido. Pega o cabelo do menino, corta na altura da nuca. E diz: pronto, agora eu sou mãe de um menino lindo e inteligente chamado Betinho. Então ela se dirige às coisas que estão no armário do Betinho, que eram da Yasmin, e pega tudo que remetia a Yasmin. Enfeites, roupinhas, maquiagenzinhas, leva tudo e põe na frente da casa, onde havia uma escadinha, senta-se junto com o Betinho e ali acende uma fogueira. E ali, sentada, ela diz que via queimar todos os seus sonhos, as suas expectativas. Ela me contou que de noite, sozinha, abraçada ao travesseiro, ela pensava, ela procurava suas culpas. E será que e se eu tivesse levado ela para fazer balé? E se o pai fosse mais presente? E se eu não tivesse trazido meu irmão gay com um namorado aqui com tanta naturalidade? E se? A Carmen me disse duas frases ao final da nossa entrevista que foram muito impactantes para mim. Ela disse: eu durmo todas as noites abraçada com medo e acordo todas as manhãs de mãos dadas com a esperança. Temos a história também da Sueli, mora no interior do Rio Grande do Sul, tem uma sorveteria que é o sustento da família. Um belo dia, aos 19 anos, o filho assume que é gay para a família toda. A irmã de Sueli estava para casar sua filha em 2 meses e nada do convite chegar. Um dia, na verdade, numa noite, ela está sentada assistindo televisão com o filho, com o marido, resolve ligar para a irmã e fala: mana, por que não chegou ainda o convite do casamento da minha sobrinha? E a irmã responde: e nem vai chegar. Eu e meu marido não queremos essa aberração do seu filho no casamento da nossa menina. E quer saber? A culpa é sua. E desligou o telefone. Sueli, então, vai até o banheiro, abre a torneira para que o barulho da água se misture com o seu choro e chora muito. Então ela fecha a torneira, seca seu rosto, volta para a sala como se nada tivesse acontecido. É muito difícil para uma grande parte das mães não ter com quem dividir suas histórias. As suas acusações, os seus medos, as suas vergonhas. O nosso livro, ele fala dos nossos filhos, mas fala também das mães. Da importância de se ter paciência. Na maioria das vezes, essas mães entendem o que está acontecendo com seu filho. E quando essa ficha cai, elas se tornam verdadeiras leoas. E começam a lutar pela dignidade deles. Mas é preciso dar um tempo, esperar. Graças a Deus, a maioria delas acaba aceitando. Vamos à história. Cuiabá, teve o caso da Dagmar, que é mãe do Christian, filho único dela, de 20 anos.
Ela, dona de uma clínica de estética, ele gerente da clínica, os dois ali, ó, unha e carne. Até que um dia o menino comunica à família que vai trazer a namorada em casa. A mãe fica feliz da vida, porque ela tinha 300 mil pulgas atrás da orelha, porque o garoto não aparecia com uma namorada. Então ela diz, vou preparar um jantar maravilhoso, manda os criar, porque ela faz parte da nata da sociedade cuiabana. Aí ela manda os empregados arrumarem uma mesa maravilhosa, com louças aquelas que ficam guardadas, né, com talheres que ficam guardados, coisa antiga, elegante, manda fazer uma comida fantástica e tal. E à noite, quando a campainha toca, ela diz, deixa que eu atendo. E vai atender, né? A Dagmar vai atender a porta, ela abre a porta. Ela dá de cara com uma travesti de 1,80 m de altura. Não preciso dizer que o resto do jantar foi o caos absoluto. Era Melissa. Então, durante o jantar, ela faz muito bullying com Melissa. E quando chega na hora da sobremesa, ela diz, Maria, pode trazer a sobremesa, o Traveco vai adorar. É preciso que a gente tenha muito cuidado como a gente se dirige às pessoas. É profundamente constrangedor você chamar um homem pelo pronome feminino e uma mulher pelo pronome masculino. Se você está vendo na sua frente um homem, é com um homem que você deve falar, e a mesma coisa relacionada a uma mulher. Bom, voltando a Dagmar. Ela ficou tão irritada com a história que ela pediu a um médico amigo da família que lhe desse um atestado, dizendo que ela não podia pegar sol para que ela não precisasse mais andar com o filho na rua. E ela assim o fez. O menino, muito entristecido, porque percebe que realmente a mãe tem muita vergonha dele, termina com Melissa, volta para casa e dá um tiro na cabeça. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também não sabia. E acho que ainda tenho muito para saber. Depois que eu comecei a procurar saber sobre o assunto, devido ao material que eu recebi na caixa, eu pude ver o quanto de gays que se matam, tiram a própria vida porque são rejeitados pelas suas famílias. Meninas lésbicas, trans, que são expulsas de casa e acabam caindo na prostituição porque elas não têm como sobreviver. Elas são mandadas embora de casa muito antes do que pudessem se preparar para a sobrevivência. Ou seja, está faltando alguma coisa na sociedade, não é? Ai, vamos lá. Berenice e Walter, 2 mineiros de Governador Valadares, quase passaram por isso com Eduardo, filho deles, que dos 13 aos 18 anos deixou de ser aquele menino sorridente e passou a viver trancado no seu quarto. Ele começou a ficar isolado do mundo, da família, ficou com poucos amigos. Ela me contou que ela sempre teve a sensação que o filho queria dizer uma coisa a ela, ela tinha medo de perguntar porque ela não sabia o que viria como resposta. Aos 6 anos de idade, esse menino escreveu uma cartinha para o Papai Noel pedindo uma boneca. A mãe, com pena, permitiu que o Papai Noel trouxesse o presente, que se tornou a paixão do Eduardo. Mas ela frisou bem que o Papai Noel disse que ele só poderia brincar sozinho, nunca na frente de qualquer amiguinho ou primo. Quando fez 18 anos, Edu resolveu fazer intercâmbio e passaria 2 anos na Irlanda. Na véspera da viagem, às 3 da manhã, os pais acordados, ainda nervosos com a viagem do filho, o pai diz para a mãe, meu amor, eu acho que a gente deve ir até o quarto do nosso menino e perguntar se ele é gay. Porque senão ele vai viajar, não vai ter contado para a gente, e vai que ele não volta por causa disso. A mãe então fala, é verdade. E vai até o quarto do filho. Ela entra, o menino está dormindo, ela fala, o garoto acorda, assustado. Fala, não, meu filho, calma, calma. A mamãe e o papai só vieram aqui fazer uma pergunta para você, tá? Não se preocupe. A gente precisa que você fale a verdade, sem problema. O menino fumava muita maconha. E ele achou, naquela conversa da mãe, que eles tinham achado maconha na mochila dele.
Aí a mãe falou, que maconha, meu filho? Que maconha que nada. Eu e seu pai já fumamos muita maconha, não foi, meu amor? Foi, fumamos uma beça. Não, a gente quer saber se você é gay. Ela disse que o menino fez assim, ó. Era tudo que ele precisava. Ele estava indo viajar, ele precisava dividir isso com os pais dele. Foi uma maravilha. Eles conversaram horas, né? O menino ia viajar no dia seguinte, eles conversaram muito, riram. Ficou tudo bem entre... Quer dizer, na verdade, tudo teria acabado otimamente bem caso o pai não tivesse feito uma pergunta esdrúxula para o garoto. O pai falou, filho, agora o papai quer te perguntar uma coisa. Não me leve a mal. Mas é uma curiosidade que eu tenho, tá, meu amor? Papai... Ele é nervoso, né? Falou, meu filho, você é quem come ou quem dá? Pelo amor de Deus, minha gente. Desde quando quem come é menos viado do que quem dá? Né? Vamos lá. Adriana, uma mulher muito bem-sucedida, joalheira, mineira de BH, mãe de 2 filhos. Ela diz que nunca percebeu que a Lívia era diferente. Ela faz parte de uma fatia pequena das mães entrevistadas que me disseram eu nunca soube. Apesar de alguns sinais revistos na entrevista. Ela diz que aos 3 anos de idade, por exemplo, a menina conseguiu enterrar no quintal da casa um vestidinho cor-de-rosa. Imagina, 3 aninhos, fez um buraquinho, todo mundo viu, ela odiava o vestido. Na verdade, a garota não podia botar nada na cabeça, que ela arrebentava, quebrava arquinho, ela odiava ser vestida daquele jeito. Aos 15 anos, ela se assume lésbica para a família. E a mãe, ela conta que apesar de ser cristã, ela acolhe a filha, ela queria que a filha fosse feliz, ela queria proteger a menina. Tanto que ela disse para a filha, olha, quando quiser se reunir com as amigas, fazer uma festinha, traz todo mundo aqui para casa. E ela fazia isso, de fato. Um dia, a avó da menina chega na casa, vê lá aquelas meninas todas, aí ela fala para a mãe da menina, né, filha dela, ela fala, meu amor, aquilo tudo ali é invertido ou tem alguém normal? Por favor. Alguém aqui pode me dizer o que é ser normal? Né? Uhum. Não é, né? Então tá. Bom, aos 20 anos, Lívia se formou em publicidade, foi estagiar em Portugal e de lá ela mandou um e-mail para a mãe. Se você vier comigo, mãe, vou transicionar. Se você vier comigo, ótimo. Se não, eu vou sozinha. A mãe quase enlouqueceu. Ela não sabia que a menina estava pretendendo transicionar. Procurou saber, viu coisa, abriu o Google, ligar para um, ligar para outro, resolveu, comprou a passagem, foi para Portugal e disse o seguinte. O primeiro abraço que eu dei de novo no meu filho, quando eu cheguei em Portugal, quando eu cheguei em Portugal foi muito especial. Foi uma coisa assim, vem cá, meu filho, eu vim cuidar de você. Fica calmo que tudo vai dar certo. Bom, fora essas histórias todas, né, muitas muito pesadas, tem também uma história ou outra divertida, né? Como, por exemplo, a da Marlene. Marlene é uma mãe de santo, na Baixada Fluminense, no Rio, uma mãe de santo muito conhecida, e ela tinha 3 filhos, quer dizer, na verdade ela tem 3 filhos. Um deles, o Isaac, ele foi Isaac para a Itália e voltou Pamela. E ela não sabia, né? Então, ele estava morando na Itália, um dia ela chega em casa, abre a porta, olha para o sofá, vê uma mulher belíssima, arrumadérrima, e pensa assim, puta que pariu, vou ter que baixar a pombagira para essa mulher conversar. Aí ela vira de novo, né, fala, epa, peraí, meu filho... Minha filha, como é que eu faço? Ela diz, Pamela, mamãe, Pamela, sou eu, mãe. Aí, aquela festa, né? Se abraçam e conversam, uma alegria. Aquela coisa de você não ver o filho há muito tempo, né? Então, essa mãe começa a fazer uma comida, que era a comida preferida da Pamela, e ela tá lá, né, fazendo a comida da Pamela. A Pamela tá no banho.
Aí a Pamela sai do banheiro enrolada numa toalha e fala, mãe, eu tenho mais uma coisa para te falar. A mãe fala, o que mais que ela vai falar? Aí ela abre a toalha, a mãe grita, misericórdia, você tá com uma buceta de silicone mais bonita que a minha! É inspirador, gente. Porque chega uma idade, fica mesmo aquela coisa meio... Dá até vontade de fazer também, né? Procurar saber onde é que bota. Enfim, a Pamela era casada com um italiano maravilhoso, lindo e rico, né? Riquíssimo. Eles me mostraram as fotos, todo o vídeo. Esse rapaz deu a ela 3 boutiques na Baixada Fluminense, mais precisamente em Mesquita, que foi onde ela cresceu, onde ela foi criada. E ela quis que fosse lá. Mas ela tinha que voltar para a Itália. O que ela fez? Ela deixou os 2 irmãos dela, ex-homofóbicos, gerenciando a boutique. Tá pensando que é clima? Não. Eu denuncio mesmo. O diretor mandou ele tocar essa musiquinha quando eu chegasse nesse momento, porque ele achava que eu ia ficar falando sem parar. Aí tem que tocar a musiquinha para encerrar. Então tá bom. Você não pode... É só um pouquinho, eu só quero medir. Bom, gente, eu vou ter que falar com ele. Vou falar então mais alto. Gente, muito obrigada por estarem aqui essa noite. Se vocês quiserem dar o seu depoimento, entre na nossa página, no nosso Instagram, no nosso site, onde vocês quiserem entrar, que tiver, eu sempre soube, tá bom? Foi um prazer estar aqui hoje à noite. Muito obrigada. Peraí. Acende pra mim. Eles gostaram. Estavam aplaudindo a beça. Posso contar mais uma história só? Eu juro que é só uma. É a última história do livro, mas eu acho que tinha que ser a primeira, tá? Posso contar? Ah, que nervoso. Que cara é essa? Não, mas eu vou contar. Já aceitaram, o problema era o público, eu vou contar. Eu vou contar para vocês, eu vou ficar muito nervosa, é a primeira vez que eu falo isso em público. Eu vou contar para vocês a minha história. Eu sempre fui muito precoce. E desde pequena eu dizia que eu não queria ser mãe. Eu, com 11 anos, eu menstruei pela primeira vez. Aos 12, já estava com a libido à flor da pele. Aos 16, eu transei pela primeira vez. E 9 meses depois, eu, que tinha certeza que não queria ter filhos, trazia ao mundo o meu filho, Mateus. A minha sorte, a dele também, é que minha mãe, ela era muito diferente de mim. Eles não me exigiam que eu tivesse uma atitude materna, sabe? Na verdade, é preciso ter muita disposição para se dar um pouco todo dia para uma criança. E eu, muito nova, sem saber o que fazer com aquele menino no meu colo, eu pedi aos meus pais, eles me ajudaram e eu fui para Londres, deixando ele. Eu fui morar em Londres. E eu fui muito feliz lá. Eu gostei de ir para lá. Eu me formei em jornalismo, eu casei com um roteirista inglês. Era um conto de fadas. Muita festa, muita bebidinha, muito cigarrinho. Era uma alegria. Só que eu passei 9 anos lá. 9 anos vivendo à margem da minha vida. Deixando a minha história de lado. 9 anos sem ver meu filho. Um dia eu estava dormindo, o telefone tocou, eu fui atender, estava muito frio em Londres, era meu pai. Ele estava com a voz meio trêmula, meio seca. Ele tinha me ligado para me dizer que minha mãe tinha partido.
Ninguém escapa da ampulheta da vida, nem da precisão dos ponteiros. Um dia você está otimamente bem, no outro você entra no elevador do destino e despenca de lá até aqui numa questão de segundos. Eu, sem saber muito o que fazer, eu tive que voltar, comprei uma passagem e voltei para o Brasil. 3 dias depois do luto, o meu pai me chamou e falou, olha, agora, Mateus, é responsabilidade sua. Eu estou muito velho para criar neto sozinho. E realmente estava. Só que eu e meu filho, a gente não se conhecia direito. Não sabia nada sobre ele, não sabia nada sobre mim. Foi um hiato de 9 anos entre nós dois. Eu não sabia do que ele gostava de brincar, passear, nada. Eu não sabia de nada. Mas eu não sou dada a piegueces. Então, eu peguei o telefone naquela hora, liguei para o George, que era meu namorado, e terminei com ele na mesma hora. Quando eu desliguei o telefone, eu também desliguei uma majô que eu amava. Você pode fazer qualquer coisa comigo, mas não tolhe a minha liberdade. Eu sou uma mulher de espírito livre. Mas a minha liberdade tinha sido comprada por aquele garotinho. Uma coisinha, um pouquinho mais de 1,5 metro, lindo. O cabelo todo enroladinho, cheio de sardinha. Muito lindo. Então eu tomei uma atitude. Fui procurar um apartamento para morar no Jardim Botânico, que era o bairro onde eu trabalhava. Contratei uma das melhores babás que me foram indicadas e fui morar lá com meu filho. Só que, logo de cara, eu comecei a perceber um movimento estranho na vida do meu menino. Ele ia ao contrário dos seus amigos. Ele era um apaixonado por música. Ele tinha um ouvido apuradíssimo, ele adorava música clássica. Ele gostava de Bach, Beethoven, Chopin, mas ele também amava novelas, desde que fosse com a Cláudia Raia, porque ele era apaixonado. Outra pinta que o meu filho dava eram as cores. Porque vocês sabem, né? Os héteros, eles conhecem as cores, mas os gays, eles trabalham com tons. Magenta, lavanda, ocre, grená. Quando ele falou grená, eu falei, pronto, vou cortar um dobrado aqui. Isso quando ele não saía do banheiro com aquela toalha enrolada na cabeça, que faz aquele negócio assim para fazer... Eu quebro o pescoço. Alguém sabe fazer isso aqui, negócio da cabeça? Acende a luz, por favor. Vai ter alguém aqui que vai saber como é que faz. Como é que faz? Alguém sabe me dizer? Já vi que você sabe, você deu um sorrisinho, sabe? Ele sabe, você sabe. A mãe que está falando para você... Ah, tua amiga? Ah, então faz tuas amigas. Então faz, como é que faz o negócio da cabeça? Que enrola a toalha. E como é que... Isso, peraí. Como é que vira, como é que faz o... Faz, ele vai fazer com pano e tudo, com a toalha e tudo. Vermelha. Vamos lá. Pode fazer, a gente sai amanhã daqui, vamos lá. Não, vamos lá, enrola aí a cabeça. A toalha, põe para trás e faz como? O movimento. Não, esse movimento tá fraco. Esse movimento tá fraco. Enfim, eu acho que vocês devem saber do que é que eu estou falando, né? Uma vez o menino, tinha 13 anos, ele entrou, pode apagar, ele entrou no meu banheiro e pegou um batom meu e passou na boca, a la Raia. Só que, tadinho, ele não sabia que aquele batom era aquele boca louca, que dura 24 horas. Ele foi tirar, cadê que o batom saía? Não saía. Aí ele esfregou, começou a chorar, ainda tinha babá nessa época, ela veio correndo, olhou para ele com aquele batom, aí falou, meu Deus, sua mãe vai me mandar embora! Menino não usa batom, como é que é isso? Aí foi tentar também, não saiu o batom. O que ela fez? Ela passou acetona. Mas saiu. E aí, o menino, coitadinho, ficou aquela loucona, Angelina Jolie, aquela bocona enorme. E eu trabalho sem saber desse circo. Quando ele tinha 16 anos, na verdade, eu sempre mandava meu menino passar as férias na casa do meu pai, em Teresópolis. E era época de carnaval, né? E com 16 anos ele foi e tal,
E tinha lá aquele tal Bloco das Piranhas. Ele quis sair com os primos. Aí pediu às primas para arrumarem ele. Foi pro quarto das meninas, ficou lá, né? Meia hora, 40 minutos, 1 hora. 1 hora e meia depois, sai o meu filho de dentro do quarto, me contaram isso. Parecia uma miss. Um tubinho preto, aqui, curtinho, uma botona, cílios tipo marquise, um perucão. Maravilhosa. Meu pai, um ex-militar de 72 anos, que sempre enchia a boca para falar: nenhum filho meu deu para coisa, nenhum filho meu deu para isso. Quando ele viu meu filho, ele falou: você tá louco? Ele falou pro menino. Você tá parecendo uma mulher de rua. Ele falou: então, vou sair no Bloco dos Piranhas. Meu pai falou: vou te dar uma surra. E bateu, mas bateu muito, bateu mesmo. Você tem que apanhar aqui em casa para não apanhar na rua. Você tem que honrar as bolas que você tem no meio das pernas. E deu uma surra daquelas. Alguém me ligou, já não me lembro quem. Eu saí correndo do Rio, peguei meu carro, fui para lá para resgatar meu filho, enfrentar meu pai. Quando eu cheguei lá, o meu pai falou: tá vendo? A culpa do menino ser afeminado é sua. Foi para a Europa, voltou toda moderninha, minha filha. E quer saber? O teu filho é viado porque não tem pai. Depois dessa frase e desse dia, eu e meu pai nunca mais nos falamos até o dia da sua morte. Eu peguei meu menino, botei no carro para voltarmos para o Rio. Meu filho chorava, mas ele chorava muito. Chorava, chorava, chorava. Falava: mãe, me perdoa, foi mais forte que eu, mãe. Desculpa, mãe, me leva ao médico, me leva para a igreja. Eu... Falei: peraí. Médico para quê? Tu não tá doente? E, como assim para a igreja? Ô menino, Deus gosta de você do jeito que você é. Você é gay, simples assim. Não sou! Não sou! Eu falei: menino, desde quando um hétero fala que não é gay desse jeito que você tá falando? Garoto, mamãe vai te falar uma coisa. Meu filho, não se perturbe com isso. Mais da metade do mundo é gay. Uma parte ainda não sabe, a outra ainda não se assumiu. Vou te fazer umas perguntas, meu amor. Diz pra mamãe. Você já ficou com alguma menina? Não, fiquei não. E menino, você já ficou com algum menino? Não, não preciso fazer. É o quê, garoto? Não sei. Não. Menino, fala claro. Quero ouvir o que você tem pra falar. E ele continua. Eu falei: vem cá, já pegou uma piroca na mão? Ele falou: já. Eu falei: pronto. É isso. A fruta não cai longe do pé. Meu filho, piroca é bom demais. Mamãe também adora. Aí o menino, que até então chorava sem parar, ele deu uma gargalhada que ecoou naquela Rio Teresópolis. Então a gente deu um abraço. Acho que foi o primeiro abraço que eu dei no meu filho. Como eu queria que aquele abraço nunca tivesse terminado. Eu falei: pronto, meu amor, agora a gente já conversou, já tá tudo claro, agora vou te falar uma coisa, tem que trabalhar. Porque bicha pobre sofre muito mais que bicha rica. E outra coisa, você vive em sociedade. Você não pode sair por aí toda despombada, dando pinta, se vestindo de mulher, nada disso. Porque a mamãe é uma pessoa pública, vou morrer de vergonha. Desculpa. Eu falei essas coisas, eu vejo um teor de preconceito, de hipocrisia em cada uma dessas frases que eu falei para o meu menino. Hoje, vivendo no meio do furacão como eu vivo, eu tenho certeza que eu jamais teria dito nada daquilo para ele. Era eu querendo que ele fosse o que eu queria que ele fosse. Bom. Então, um dia ele resolveu fazer a festa de aniversário dele. Me apresentou o primeiro namorado. Bruno. O Bruno era um menino bonitinho. Era magrelo, sabe? Alto, bem alto.
muito alta. Tão alto, parecia uma girafa. Menina, que raiva que me deu daquele garoto. Verdade, uma coisa, eu não sei se era estranhamento, sabe? Coisa de me falar que era o primeiro namorado, eu não estava acostumada, não sei o que foi que me aconteceu, mas eu falei, olha só, quando cantar parabéns, manda esse garoto embora daqui. Ai, se arrependimento matasse. Meu filho quase não voltava mais para casa. Era dia e noite na casa da girafona. E eu, que tinha abandonado meu filho, 9 anos, com a minha mãe, que estava vendo ele trabalhar já. Eu fui tomada de um sentimento materno a partir dali. Fiquei com medo. Eu comecei a ficar com muito medo. Eu não queria meu filho na rua de madrugada. Eu tinha muito medo do que as pessoas faziam com os gays, sabe? Então eu resolvi. Eu comprei um apartamento, um apartamentinho pequeno, um quarto-sala, assim, no mesmo bairro que eu. Na verdade, era na mesma rua. Era no mesmo prédio. Como é que você adivinhou? Né? É mãe, né? Era porta com porta, minha filha. Porque aí... O que é? Mesmo andar. No mesmo andar, porta com porta. Vizinho. Pois é, podia. E eu podia saber dele, ele podia saber de mim, a minha preocupação é diminuir. Mas vocês podem pensar assim, poxa, que mãe legal, né? Comprou apartamento, ele perguntou se o girafona podia morar com ele, eu disse que podia. Mas a história não acaba aí. Não foi um final feliz, porque eles foram morar juntos, não. Um dia eu estava em casa, o telefone tocou, eu não reconheci o número. Era do Hospital Miguel Couto. Mateus, então, com 23 anos, estava entre a vida e a morte. Ele tinha tomado uma surra horrorosa de 6 rapazes homofóbicos na Gávea. Lembra que eu falei para vocês? Seus filhos são mortos por seus filhos. 6! Quando eu cheguei no hospital e eu vi meu filho todo roxo, entubado, machucado, me deu tanta raiva do mundo, sabe, do ser humano, porque aqueles socos, aqueles pontapés podiam ter sido em mim, na enfermeira que estava cuidando dele, em você! Em você! Em você! Toda vez que um gay é terrivelmente espancado, todos nós somos espancados junto com ele. Toda vez que uma menina é corretivamente estuprada, todas nós somos corretivamente estupradas também. É por isso que eu tenho pavor do ser humano. O ser humano é cruel. O ser humano é ruim. O ser humano, ele fica se escondendo com suas maldades atrás da tradicional família brasileira. Meu cu pra tradicional família brasileira. Mateus quase não saía mais de casa. Perdeu o emprego, tentou se matar, entrou em depressão, começou a escrever um livro. Eu não sabia, sabe? Eu vi quando estava pronto. E o livro era tão maravilhoso que a gente conseguiu editar. Era um livro sobre intolerância e homofobia. Era tão bom, o livro fez tanto sucesso, ele ganhou um prêmio, ele foi convidado para fazer palestra em Londres, em Berlim. E ele foi para Berlim. Passou 2 anos lá. Como meu filho se parecia comigo. Ai, tinha tanta coisa minha, Mateus. Dizem que Deus sabe o tempo de todas as coisas. Deus. 2 anos depois, quando Mateus voltou, que as portas do aeroporto se abriram e eu vi ele chegando, ele veio vindo em minha direção meio entristecido. Eu achei que ia chegar aqui um rapaz feliz, ele tinha sido premiado também em Berlim, mas ele veio cabisbaixo, sabe, meio triste e sem falar. Pegamos suas malas, levamos para o carro
Pusemos no carro e ele quieto, ele em silêncio, um oi só, um beijinho. E ele continuava calado até que eu parei no acostamento. Eu falei, ou você me fala o que está acontecendo ou nós não vamos sair daqui. Durante um tempo ele ainda ficou em silêncio. Até que ele me disse, mãe, como é bom ouvir mãe. Ele disse, mãe, eu tô com AIDS. AIDS 1990. Puta que pariu, a era de ouro da HIV. E esse Deus maravilhoso, esse Deus genial, fantástico, trouxe meu filho de Berlim, o filho que eu criei, que eu acabei de criar, com AIDS. Uma doença filha da puta, que a qualquer momento virava a mesa e ganhava o jogo, e o botão para explodir essa bomba estava na mão desse Deus divino, maravilhoso. Nós voltamos para casa e eu pensando quem eu podia procurar para cuidar do meu filho, para levar meu filho, para atender meu filho. E coincidentemente, naquela hora no carro, estava tocando aquela música que a Cássia Eller cantava, do Renato Russo, mudaram... Pode ser diferente. Eu podia acreditar. Tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Quando a gente chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi procurar o Bruno, o Girafona. Ele achava que ele tinha contaminado o menino. Mas não, o menino fez teste, o menino não tinha sido contaminado, mas também eu não sabia que aquilo não fazia a menor diferença naquele momento. Parecia, eles voltaram, eles se encontraram para conversar e até voltaram, parecia que a doença, em vez de afastar, os unia, porque começaram a aparecer vários grupos, sabe, eles pareciam guetos, eles todos se protegiam, se uniam, procuravam os médicos que deveriam procurar, ele não seguiu o meu conselho quanto ao médico, sabe, e eles iam para as escolas, para as portas das escolas, levar panfleto para explicar como é que funcionava aquilo nas praias no final de semana e também distribuíam camisinha. Olha, era bonito de se ver, sabe? O meu filho passando por aquela situação e tomando a atitude que devia tomar. O meu menino me tornou uma mulher melhor. Um dia ele me ligou do trabalho dele e falou, mãe, eu vou dar uma entrevista numa emissora concorrente da sua. E se prepara, porque vem chumbo grosso. Eu falei, como assim, meu filho? Você vai se expor? Você não tem vergonha? Ele falou, nenhuma. Por que eu vou ter vergonha de viver com HIV? Mãe, eu posso ajudar outras pessoas. Eu falei, então vem dar entrevista para mim. E ele veio. E nós ficamos ali, frente a frente, um olhando para o outro, sem medo da morte. Sem medo da morte. Eu fiz várias perguntas até que eu perguntei, meu filho, qual é o seu medo? Ele falou, mãe, todo leão tem o tamanho do seu medo. Eu falei, e qual é o seu? Ele me falou, perder você, mãe. Um belo dia ele acordou com muita diarreia, sabe? Febre, muita febre. E era todo dia assim. Toda noite ele vomitava, e ele tinha muita febre, e ele emagrecia, sabe? Ele dormia, acordava, era menos 1 quilo, dormia, acordava, era menos 1 quilo, dormia, acordava, era menos 1 quilo. Eu vi meu filho definhando na minha frente. E eu não tive um amigo, um parente, um ninguém que fosse me ajudar. Todos eles tinham medo de pegar a doença. Mal sabiam eles que o preconceito deles tinha, que era contagioso. E depois desse tempo todo do meu filho doente, mal, então ele e o Bruno resolvemos pela internação. Eu passei 2 meses no hospital.
Foram 2 meses e a única pessoa que foi lá me ajudar foi o Bruno, um anjo da guarda incansável. Nos dias de visita, o hospital parecia uma fauna. Tinha viado de tudo quanto é jeito. Tinha trans com peito, trans sem peito. Tinha de todo tipo. Meu filho era muito querido. Meu filho, ele tinha amigos mais velhos, sabe? Ele gostava dos amigos mais velhos. Eles frequentavam um clube, o clube mais antigo gay do Brasil, que é a Turma OK, aqui no centro do Rio de Janeiro. Eu frequento até hoje, o meu filho frequentava também. Então um dia eu estava no corredor do hospital, encontrei Chitara, uma amiga dele de lá. E ela me disse, olha, Mateus tem o sonho de ver a senhora ser coroada mamãe cor-de-rosa. Mas ele tem vergonha de pedir à senhora porque ele acha que a senhora vai achar ridículo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu voltei para o quarto e eu fiquei pensando, sim, eu acharia ridículo em outra ocasião, mas hoje, se era isso que o meu filho queria, né? Por que não? Então eu fui para o quarto e Mateus convulsionou naquela noite. Quase morreu. Na minha frente foi horrível de ver e viver. O médico levou ele para o CTI e conseguiu trazer ele de volta 4 dias depois. Ele voltou para o quarto e lá no quarto eu fiquei pensando o que seria do meu filho. O médico veio, ele falou, a senhora tem como botar um home care, um CTI na sua casa? Eu falei, tenho, por quê? Ele falou, porque pela minha experiência, seu filho não dura mais que uma semana. Eu não falava mais lé com cré. Eu não sabia mais o que fazer. Mas eu tinha que me manter firme. Eu tinha que me manter firme pelo meu filho. Ele ainda estava vivo. Quem sabe ele pudesse se salvar, né? Eu estava ali, eu tinha que me manter forte. Levei meu filho para casa. Levei ele para casa e quando ele acordou no dia seguinte, a casa estava toda decorada de balões Grenat. Era uma festa, muitos gays dentro da minha casa para ver meu filho, visitar meu filho. E Mateus, quase sem força, sorria. E quando Mateus sorria, a dor do mundo passava. A tristeza do mundo congelava. E tudo virava poesia. Respeitável público, excepcionalmente esta noite, como a nossa amiga Mateusa resolveu pregar uma pegadinha nas colegas, nós decidimos antecipar a coroação da nova mamãe cor-de-rosa. Senhoras e senhores, recebam calorosamente e com aplausos efusivos a mamãe do ano 2000, Majô Gonçalo! Eu entrei toda vestida de cor-de-rosa. Uma faixa, uma peruca cor-de-rosa e uma coroa. Eu me dirigi até o meu filho, que fez um esforço sobre-humano para sentar na cama, e falei, meu amor, a mamãe te ama. A mamãe sempre te amou, filho. Desculpa não estar com você. Quando você foi para a escola pela primeira vez. Quando você falou mamãe pela primeira vez também, filho. Quando você deu seus primeiros passos. Me perdoa, meu amor. Me perdoa, meu egoísmo. Mas eu sempre te amei, filho. E ele, com um pouquinho de voz que ainda restava nele, ele falou, mãe, eu também sempre te amei. O nosso fuso horário é que era diferente. E, por favor,
Tira essa peruca que você tá ridícula. Às 2 horas da manhã, o meu filho pediu um copo d'água e quando eu me virei para buscar, um barulho ensurdecedor ficou aqui nos meus ouvidos. Era máquina de monitoramento, era uma linha reta. A vida do meu filho. Você quer saber como é que se está morto estando vivo? Perca o filho, porra! E aí? Ei, amigão! Tu não é foda? Tu não pode me ajudar? Você não faz milagre, amigão? Ajuda aí! Vem cá, desce aqui e me responde. Tá me ouvindo, porra? Tá me ouvindo? Ou é culpa? É culpa que o senhor quer? Tá aqui, ó, eu sou toda culpa! Ou o senhor fez isso porque o senhor não gosta dos gays? O senhor não gosta dos excluídos, como a maioria das pessoas aqui na Terra? Ei, velho escroto, tá me ouvindo, porra? Devolve meu filho. O meu filho é bonito, ele é bom, ele é muito jovem, troca ele por mim. Troca a minha vida pela dele, por favor. Por favor, me traz ele um dia só, um dia a gente pode conversar ainda um pouco. Então 1 hora. Traz ele 1 hora só. 1 hora que seja 1 minuto, então. Traz 1 minuto. Tá me ouvindo não, caralho? Eu tô falando com você. Eu renego tudo em mim. Tudo que é seu. Eu renego a minha primeira comunhão. Eu renego o meu batismo. Eu renego minhas orações. Desculpa. Devolve meu filho, porra! Devolve meu menino! Uma semana depois, a família mandou rezar uma missa. Eu me recusei a ir. Eu e Bruno, então, fomos para a casa deles. E foi lá que ele me entregou aquela caixa. Onde tinha de tudo sobre mães, eram cadernos e cadernos escritos à mão. Tudo com a letra do meu filho. Ele pesquisava sobre as mães dos amigos. O Bruno disse que ele queria conhecer mais sobre a mente materna. Ele queria entender por que eu deixei ele tão pequenininho. Oh. Quando você chegar em casa, abraça seu filho. Pergunta se ele é feliz. Se ele ama alguém. Se ele quer casar com esse alguém, seja quem for. O importante é que ele esteja feliz. Abrace seu filho, acolha seu filho. Faça por ele tudo o que for possível pela felicidade dele. Nossos filhos são as pessoas mais importantes das nossas vidas. Quando chegar em casa, abraça seu filho. Como eu fiz com o meu, essa noite inteira. Pedro Mendonça. Cláudia, nossa intérprete maravilhosa. Angélica Ravache, família Ravache, né? Cadê os dois maravilhosos?
Meus amores, essa é a nossa história. Eu agradeço muito vocês estarem aqui essa noite. É sempre muito importante falar mais sobre esse assunto que é fundamental. Agradeço a vocês por terem vindo. É sempre um prazer te receber, é sempre um prazer te receber. É muito bom estar com vocês aqui essa noite. Espero que tenha servido para alguma coisa. Muito obrigada. Vamos lá.